Uma expedição foi tão catastrófica que destruiu a economia de um país inteiro e forçou duas nações a se unirem. Essas são as expedições mais ousadas, que deixam para trás um rastro de ambição, traição e erros fatais. Começando com o número 10, a Expedição Terra Nova. No início do século XX, quase todo o mundo já havia sido conquistado, mas o Polo Sul seguia como um dos últimos grandes prêmios. A Expedição Terra Nova, liderada por Roberto Scott, o homem que havia ido mais ao sul do que qualquer outra pessoa, partiu com 4 companheiros naquela que ele achava que seria a maior aventura de sua vida. Para ser o primeiro a alcançar o Polo Sul, o navio partiu de Lyttelton, Nova Zelândia, carregado com trenós motorizados, pôneis, cães e equipamentos fotográficos para registrar seu triunfo. Em 4 de janeiro de 1911, eles acamparam apenas 24 quilômetros ao norte de Hut Point, na Antártida. Logo veio o primeiro aviso. Um trenó foi perdido no gelo em 4 dias. Ainda assim, os homens mantiveram a calma e ficaram ali quase o ano todo. Uma decisão que deveria ter levantado sinais de alerta. As roupas congelaram, os suprimentos diminuíram, e ainda assim, em 24 de outubro, eles finalmente partiram para o Polo Sul, sem planos melhores e sem roupas mais quentes. No início de novembro, ambos os trenós foram abandonados. Em 9 de dezembro, os pôneis estavam mortos, abatidos por misericórdia. Contra todas as probabilidades, Scott chegou ao Polo Sul em 17 de janeiro de 1912 apenas para descobrir que alguém já havia chegado antes dele. Mas as coisas estavam prestes a piorar. Se quiser mais jornadas até o limite do mapa, inscreva-se. Ainda tento sobreviver à fronteira mais mortal, o algoritmo do YouTube. A viagem de volta foi um pesadelo. Exaustão, escorbuto e congelamento foram levando os homens, um por um. Um deles caiu em uma fenda e morreu 13 dias depois. Outro, incapacitado pelo congelamento, caminhou na nevasca para salvar os demais. No dia 21 de março, Scott e os 2 últimos sobreviventes ficaram presos em outra tempestade, deixando cartas de despedida enquanto o mundo esperava em vão. Seus corpos só foram encontrados em novembro. Enquanto isso, Roald Amundsen, que chegou ao polo antes deles e voltou em segurança, viajou leve usando peles e contando com cães. Ele tratou a expedição como uma missão, não uma aventura, mas pelo menos a equipe do Terra Nova sabia que só podiam contar consigo mesmos. Quando aliados falham, o custo pode ser fatal. Número 9. A Expedição Coppermine. A passagem do Noroeste foi um canto da sereia para exploradores durante 400 anos. Até Amundsen, ninguém jamais havia conseguido. Então os rumores circulavam. Os mares do Ártico não ofereciam apenas um caminho mais rápido para chegar à Ásia. Eles poderiam esconder civilizações perdidas, Atlântida, Eldorado, talvez até um portal para uma terra oca. Era 1819 e ninguém sabia. Eis que surge John Franklin. O governo britânico enviou 22 homens para mapear as ilhas árticas do Canadá e buscar uma rota marítima sem gelo. Era ambicioso, bem financiado, mas estava despreparado, sem orçamento suficiente para corresponder. Os nativos locais e 2 companhias de comércio de peles deveriam ajudar, mas a rivalidade e a falta de comunicação deixaram a ajuda escassa. Em agosto, eles partiram em uma jornada de mais de 2.700 quilômetros até o Grande Lago dos Escravos. O inverno de 1820 a 1821, com os nativos Yellowknife, foi brutal. Quando junho chegou, a equipe seguiu adiante pelo rio Coppermine, alcançando o mar pela primeira vez em 2 anos. Mas os guias Yellowknife foram embora, abandonando-os no momento do triunfo. Os verões canadenses são curtos. A expedição partiu em canoas e só conseguiu explorar 800 quilômetros da costa antes que o mar ficasse agitado demais para remar de volta. Isso significava cruzar as terras áridas até o lago. Os suprimentos acabavam e o frio os gelava até os ossos. Os homens passavam fome, sobrevivendo do que achavam, geralmente carcaças podres e sopa de ossos. Franklin e seu grupo avançado retornaram ao abrigo em 12 de outubro, mas o encontraram deserto. Os Yellowknives já tinham partido e não deixaram comida. As ordens não foram claras o bastante. Os retardatários pareciam em situação melhor. Um membro apresentou carne de lobo. Foi um achado milagroso, exceto pelo fato de que não era carne de lobo, mas deu força suficiente para que 2 pessoas conseguissem voltar, por pouco.
O grupo sobreviveu com líquen, fungos e os próprios sapatos, até que os Yellowknives finalmente voltaram com suprimentos em 7 de novembro. Apenas 8 dos 19 sobreviveram à provação e eles não trouxeram notícias sobre a passagem do Noroeste. A história de Franklin não termina aí, mas falaremos mais sobre ele depois. Esta próxima história prova que experiência não significa muito quando você está enfrentando a natureza. Número 8. Percy Fawcett e a Cidade Perdida de Z. Ele seguiu mapas de tesouros obscuros pelo Sri Lanka, sobreviveu aos desertos do Marrocos e abriu caminhos pela selva amazônica inexplorada, enfrentando cobras, piranhas e caçadores de escravos. Para resolver uma disputa de fronteira entre a Bolívia e o Brasil, especialistas disseram que levaria 2 anos. Fawcett fez isso em meses. A Amazônia quase matou ele em 1908 e ele mal parecia se importar. Dá para dizer com certeza que Percy Fawcett não era um amador imprudente. Ele era um dos exploradores mais experientes de sua época, membro da Sociedade Geográfica Real. Mas ele tinha uma obsessão. Acreditava em uma cidade perdida, não em Eldorado. Não, ela era real, construída por civilizações consideradas primitivas, escondida nas profundezas da Amazônia. Em 1914 ele estava convencido. Ela ficava ao longo do rio Xingu. No Mato Grosso, no Brasil, a guerra interveio. Fawcett serviu na frente ocidental com distinção, mesmo aos 50 anos. Quando terminou, ele voltou para sua obsessão. A primeira tentativa falhou, a segunda não. Em 1924, Fawcett partiu com seu filho Jack, o amigo de Jack, Raleigh, e 2 guias locais. Sem equipamentos em excesso, apenas o essencial. Eles avançaram bem. Não precisa ter medo do fracasso, ele escreveu para sua esposa. Ele continuou escrevendo até 29 de maio. 3 dias depois, Percy Fawcett foi visto com vida pela última vez no acampamento Cavalo Morto. Depois disso, nada, nenhum corpo, nenhuma carta, nenhum vestígio. Alguns acham que foram mortos por bandidos, outros dizem que se estabeleceram na Amazônia. A hipótese mais provável é que encontraram tribos hostis. O mistério permaneceu. Embora grupos de busca tenham seguido, dezenas deles, pelo menos um homem morreu. Tentando resolver o que aconteceu com Percy Fawcett, o sonho da Cidade Z continuou tirando vidas muito tempo depois que Fawcett se foi. Quando você pensa em expedições que acabam em desastre e puro inferno, a próxima expedição também vem à mente. Número 7. O Grupo Donner. A neve caiu e eles comeram parentes mortos, amontoados em cabanas geladas. Uma mãe cortou carne de um homem com quem dividiu a carroça por 6 meses. Crianças roíam ossos. A fome havia tirado a humanidade deles, restando uma escolha impensável: comer ou morrer. Mas esse desastre havia sido colocado em movimento meses antes. Em 1846, o Grupo Donner partiu do Missouri, com destino à Califórnia. 87 pessoas, 80 carroças. Cheios de esperança, receberam a promessa de um atalho ao sul do Grande Lago Salgado. Viajantes experientes que partiram cedo recusaram-se a arriscar. Um deles, o jornalista Edwin Bryant, explorou parte da rota e sabia que era um desastre prestes a acontecer. Mas seus avisos nunca chegaram ao quem se destinavam. O Grupo Donner chegou tarde na temporada. O inverno estava se aproximando. O atalho parecia uma salvação, mas não era. Atravessar o deserto com carroções pesados transformou o atalho em um atraso. Semanas foram perdidas. Em outubro, eles chegaram ao lago Truckee, na atual Califórnia, com um último esforço. Eles quase atravessaram as montanhas, mas ficaram presos pela neve. Os passos fecharam de repente, o movimento cessou e os suprimentos sumiram. Em meados de dezembro, os animais de carga e o primeiro membro do grupo já haviam sumido. Um grupo avançado foi buscar ajuda. Eles conseguiram encontrar ajuda, mas não antes de recorrer a comer os mortos pelo caminho. Os socorristas chegaram em 19 de fevereiro. Eles foram recebidos por figuras emergindo da neve. O acampamento principal já havia recorrido ao canibalismo. 12 estavam mortos, e mais morreriam depois. As condições eram perigosas demais para tirar todos de uma vez. Os sobreviventes tiveram que sair em grupos, até mesmo levar comida colocava vidas em risco. Quando a primavera chegou, apenas 48 dos 89 originais restaram. O frio havia levado o Grupo Donner.
mas outro extremo esperava os homens corajosos que o atravessassem. Número 6. A expedição Burke e Wills. O Outback é vasto e implacável, uma terra que ninguém conseguiu dominar. O governo australiano ofereceu um prêmio, 2.000 libras para quem ousasse atravessá-lo. Mas esse não era um desafio comum, era uma aposta com a própria morte. Em 1860, um homem chamado Robert O'Hara Burke se apresentou. Ele não tinha experiência em exploração, mas tinha muita confiança. A equipe estava bem equipada. Eles partiram de Melbourne sob os aplausos de 15.000 pessoas. Uma carroça quebrou na hora e outras 2 falharam antes de sair da cidade. O progresso era lento enquanto uma expedição rival da Austrália do Sul avançava para o mesmo objetivo. Então, Burke tomou uma decisão fatídica: estabelecer um depósito em Cooper Creek, dividir o grupo e avançar rapidamente. Armas, munição e suco de limão foram deixados para trás, mas eles ainda levaram o gongo. Eles marcharam para o interior durante o auge do verão australiano. E como acontece tantas vezes na exploração, a sobrevivência veio dos povos indígenas locais que forneceram comida e água. Burke e seu grupo reduzido chegaram a menos de 5 quilômetros do Golfo de Carpentaria. O calor não os derrotou, mas as chuvas de monção de abril sim. Os animais foram os primeiros, caindo de exaustão ou abatidos para servir de alimento. Em 10 de abril, eles abateram seu último cavalo. O que se seguiu foi um jogo mortal de desencontros. O grupo avançado e as equipes do depósito passaram a poucos quilômetros uns dos outros, nunca se encontrando, nunca reabastecendo. Doença e exaustão terminaram o trabalho até junho, restando apenas um homem, John King. Ele só sobreviveu graças ao resgate do povo Yondrawanda, mas nunca se recuperou totalmente e morreu. 11 anos depois, com apenas 33 anos de idade. Se o calor australiano havia quebrado homens, o Ártico os destruiria. Número 5. Expedição perdida em 1822 à Grã-Bretanha ainda não tinha terminado de procurar a passagem do Noroeste. Em 1845, John Franklin estava de volta, mais velho, confiante, e desta vez enviado por mar. Londres não poupou despesas. Ele recebeu 2 navios, o HMS Erebus e o HMS Terror, revestidos de ferro, equipados com todos os suprimentos que alguém poderia precisar. Havia fogões para derreter o gelo e produzir água potável, radiadores de última geração para manter a tripulação aquecida, motores a vapor para energia auxiliar, além de 8.000 latas de comida o suficiente, acreditava Franklin, para durar 5 anos. Ele assinou o contrato de fornecimento de alimentos só 1 mês antes da partida. A expedição partiu de Greenhive, em Kent, no dia 9 de maio de 1845, com 134 pessoas a bordo. Um navio de suprimentos os acompanhou e levou 5 homens doentes de volta em julho. Esses foram os sortudos. 29 de julho foi a última vez que alguém viu o Erebus ou o Terror. O que aconteceu depois teve que ser reconstruído. Os navios passaram o inverno perto da ilha do Rei William e não conseguiram escapar do gelo que os cercou. Anos depois, esqueletos começaram a surgir do permafrost. No início dos anos 80, testes forenses revelaram a verdade. Apesar de todos aqueles suprimentos, a tripulação estava morrendo de fome. Eles foram devastados pelo escorbuto. Os arqueólogos encontraram as latas e descobriram que estavam mal seladas. A comida havia estragado. Franklin nunca as inspecionou. No entanto, ele encontrou tempo para embalar porcelana fina e uma biblioteca com mais de 1.000 livros. Em abril de 1848, os navios foram abandonados. Franklin já estava morto, provavelmente desde junho do ano anterior. Os sobreviventes marcharam para o sul pelo gelo, ficando mais fracos a cada dia. Não precisamos especular sobre o que aconteceu depois. Em 1992, mais ossos foram encontrados, desta vez com marcas de corte. Era uma evidência clara de canibalismo. Mais 2 grandes peças do quebra-cabeça se encaixaram em 2014. O HMS Erebus foi encontrado em 2014 perto do Golfo da Rainha Maud. O Terror veio à tona 2 anos depois, ao sul da ilha do Rei William. Os destroços mostraram tripulações isoladas, presas, assistindo uns aos outros morrerem sem esperança de resgate. No final de 1848, o último homem estava morto.
Franklin não foi o primeiro a aprender que alguns atalhos não valem o risco. Esta próxima história prova que sobreviver não é questão de coragem ou tecnologia, e sim de saber quando não lutar contra a natureza. Número 4. O fracasso de Magalhães. Apenas uma expedição desta lista teve sucesso, e mesmo assim, isso teve um custo enorme. Fernão de Magalhães buscava uma rota ocidental para as Ilhas das Especiarias, mais curta que a do Cabo da Boa Esperança. Ele tinha 5 navios e 265 homens, mas os problemas começaram imediatamente. Apenas 18 sobreviveriam. Os navios eram velhos, o pagamento era ruim e marinheiros experientes ficaram de fora. Magalhães recrutou pessoas de toda a Europa, do Levante e até da África. Muitos tripulantes não falavam a mesma língua, e o comando ficou nas mãos de nobres espanhóis sem qualificação, que esperavam ficar ricos. Eles partiram de Sevilha em 20 de setembro de 1519, chegando ao Brasil em 2 meses. Então, veio o verdadeiro problema: encontrar um caminho para o Pacífico. Fernão de Magalhães passou o inverno no sul da Patagônia de março a agosto de 1520. Aparentemente, sem perceberem que era verão, a fome e os atrasos quebraram o moral. Um motim explodiu, um navio desertou e outro foi destruído em um recife. Com 3 navios restantes e suprimentos vitais, Fernão de Magalhães atravessou o estreito que leva seu nome. Os mares calmos acabaram ao chegarem ao Pacífico. Os suprimentos acabaram, os homens comeram biscoito duro cheio de vermes, ratos, couro e serragem. A água era amarela e reciclada, e o escorbuto devastou a tripulação. Eles só lançaram âncora em 6 de março de 1521 no que hoje é Guam. Depois de reabastecer, chegaram às Filipinas. Fernão de Magalhães não saiu vivo, mas 40 homens morreram com ele. Mais uma tripulação de um navio se foi, restaram 2 navios, um voltou, o outro seguiu em frente. Sob o comando do navegador basco Juan Sebastián de Elcano, ele chegou às Ilhas das Especiarias, mas então veio o longo caminho de volta para casa. Contornando o Cabo da Boa Esperança, fugindo de navios portugueses e sempre passando fome. 3 anos após a partida, 18 europeus e 4 malaios retornaram em frangalhos para a Espanha. A viagem provou que a Rota do Cabo ainda era a melhor opção. Apesar de todo o sofrimento, pelo menos os marinheiros de Fernão de Magalhães perseguiam algo real. Centenas de outros sofreram porque acreditaram em uma fantasia total. Número 3. A Expedição Narváez. Juan Ponce de León foi para a Flórida perseguindo rumores sobre a fonte da juventude, mas a única coisa mágica nessa expedição foi a rapidez com que ela se tornou mortal. O verdadeiro objetivo era o ouro. Então, naturalmente, outros quiseram seguir os passos do primeiro homem da Flórida. 5 navios e 600 homens partiram em 1527, sob o comando de Pânfilo de Narváez, um veterano das conquistas de Cuba e do México. A missão era reivindicar a Flórida, e um furacão ao largo de Cuba matou 60 homens e 20 cavalos, antes mesmo de eles chegarem à Flórida. Só em 12 de abril de 1528, eles desembarcaram perto da atual Baía de Tampa. Eles seguiram para o norte, entrando na selva. O segundo em comando de Narváez sugeriu ficar com os navios, mas Narváez ordenou que navegassem à frente. 300 homens seguiram para o interior sem ter para onde recuar sob a chuva de flechas indígenas. Sem ouro, sem fortuna, apenas uma lição de não sair atrás de boatos. O verão passou enquanto tentavam encontrar os navios, cavalos foram comidos, os suprimentos acabaram. Narváez mandou construir 5 barcaças com 50 homens cada para navegar ao México em plena temporada de furacões. As barcaças vazavam, tempestades as dispersaram e Narváez desapareceu para sempre. Agora, tudo estava nas mãos do segundo em comando, Cabeça de Vaca, um homem sem experiência em explorações. Ele e os sobreviventes restantes foram levados pelo vento através do Golfo e naufragaram na ilha de Galveston em novembro. E foi aí que a verdadeira odisseia começou. Eles viajaram por terra até o Golfo da Califórnia, enfrentando mais ataques indígenas e fome. Os grupos cada vez menores foram então feitos escravos e, de alguma forma, tiraram proveito disso, construindo reputações como curandeiros. Após 8 anos brutais, em julho de 1536, 4 sobreviventes, incluindo Cabeça de Vaca, chegaram à cidade do México. Número 2.
o esquema de Darien. Tudo começou com o sonho de um banqueiro e virou o pesadelo de uma nação. William Peterson criou o Banco da Inglaterra, mas se cansou de enriquecer o país. Ele teve uma ideia ousada: criar uma colônia escocesa no Istmo do Panamá. Assim, controlariam rotas comerciais, dominariam o mercado e buscariam ouro. Ou pelo menos, esse era o plano que a companhia financiaria. A ideia foi lançada em 1693, prometendo um esforço internacional. A Companhia das Índias Orientais Inglesa não queria concorrentes, então os escoceses seguiram sozinhos, com pouca experiência em exploração. Mesmo assim, os investidores agarraram a oportunidade. Metade do capital disponível da Escócia foi investido, 1/5 da riqueza total do país. Após anos de planejamento, 5 navios e 1.200 colonos empolgados chegaram à terra em 30 de outubro de 1698, e o pesadelo começou imediatamente. Primeiro problema: a terra chamada Caledônia era ideal para mosquitos, não para agricultura. Segundo, os colonos estavam despreparados, tinham pouca comida e nenhum conhecimento sobre milho ou inhame. Terceiro, a terra já havia sido reivindicada pela Espanha. Ataques implacáveis dos espanhóis e de nativos hostis tornaram impossível o comércio, e ainda havia o terreno. Era impiedoso, e a tecnologia do século XVII não conseguia fazer as rotas comerciais funcionarem. Todo o plano estava condenado desde o início. 10 colonos morriam todos os dias. 8 meses depois restavam apenas 300, mas ainda piora. As notícias viajavam devagar, mas 2 expedições de socorro partiram. Apenas um navio voltou. Milhares de vidas foram perdidas. A economia da Escócia ficou arrasada. Os escoceses não tinham mais escolha. Apenas 7 anos depois, Escócia e Inglaterra se uniram para se tornar a Grã-Bretanha. Enquanto isso, os espanhóis estavam em busca de ouro, e essa obsessão levou diretamente à expedição mais delirante e mortal que o mundo já tinha visto. Finalmente, em primeiro lugar, a busca de Pizarro por Eldorado. Em 1541 já estava claro que o Novo Mundo era muito rico. Com certeza tinha que existir uma terra repleta de ouro, escondida nas profundezas da América do Sul. Então, Gonzalo Pizarro, o irmão mais novo de Francisco, o Conquistador, partiu de Quito em fevereiro com 340 soldados espanhóis e 4.000 aliados nativos. A rota deles era um caminho de 3.200 quilômetros ao longo dos rios Coca e Napo, mas Pizarro não tinha se preparado para uma expedição tão longa ou tão mortal. A selva era brutal, os elementos eram severos, os mosquitos atacavam, doenças se espalhavam, os suprimentos diminuíam e flechas choviam dos nativos irritados. Depois de 11 meses, mais de 3.000 homens estavam mortos. Os sobreviventes comeram seus cavalos para sobreviver. E ainda assim, nada de Eldorado. Algo não estava batendo. Em desespero, Pizarro enviou seu segundo em comando, Francisco de Orellana, por outro rio em busca de comida com uma tropa de 50 homens. Era o dia depois do Natal de 1541, passou-se um mês e Orellana não voltou. Pizarro, agora faminto e descalço, mancou de volta para Quito com os poucos sobreviventes, jurando vingança. Ele estava convencido de que Orellana havia encontrado Eldorado e mantido isso em segredo, e Orellana realmente teve sucesso. Só não da maneira que Pizarro imaginava. As correntes eram fortes e arrastaram ele e seus homens, tornando-os os primeiros europeus a navegar por todo o rio Amazonas. Mulheres nativas atacaram pelo caminho, ferozes como as míticas Amazonas, e foi assim que o rio recebeu esse nome. Quanto a Eldorado, sua localização continua sendo um mistério. Inúmeras expedições viriam depois, perseguindo um sonho que nunca existiu. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e, se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no Mapec.